Olá, tudo bem? Meu nome é Leopoldo dos Santos Pereira, aluno da Faculdade Impacta do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O intuito desse vídeo é, através de algumas questões elaboradas no Trello, explorar o nosso dashboard com nossa base de dados. A primeira pergunta é: quais estados possuem maior número de registros de crianças magras e com magreza acentuada? Quando nós selecionamos esse quadro nutricional dentro do estado nutricional filtro aqui no dashboard, como magreza, acentuada e magreza, automaticamente o dashboard já nos dá quais estados possuem então os maiores registros neste quadro nutricional infantil. Como podem ver aqui embaixo, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e Ceará lideram aí as primeiras posições do ranking de registros. Podemos aqui ver também a quantidade de registros por ano com toda a série temporal de 2008 a 2023. Temos uma ideia também de quais faixas etárias apresentam o maior risco nesse estado nutricional, assim como uma soma do total de ocorrências destes 15 anos. Se formos olhar o percentual por estado nutricional, nós vamos notar que a magreza ela possui 52,3% de registros da base de dados, enquanto magreza acentuada 47,7%. Na distribuição por sexo, nós também identificamos que o sexo feminino possui maior número de registros, com 50,4%, enquanto que o masculino 49,6%. A próxima questão é: como se comportou a base de dados de cada estado nutricional durante a pandemia, considerando de 2019 a 2021? Bem, podemos já aproveitar aqui que está magreza e magreza acentuada ticado. Vamos colocar aqui esses 3 anos para entender como que a base se comportou com o volume de registros. E aí podemos notar aqui que a base houve um declínio de 2019 a 2020 e gradativamente até 2021 ela vem aumentando, mas de uma forma muito tímida, podemos dizer assim. Mas ainda assim os estados que lideram com o maior número de registros, Bahia, Minas Gerais. Entre esse período temporal, Maranhão situou-se em terceiro lugar e São Paulo em quarto lugar. A distribuição por sexo ela continuou com o mesmo percentual, e aí nós tivemos um volume total de ocorrências de 1.433.000 crianças, com a faixa etária aí mais crítica de 0 até 6 anos de idade. Olhando esse mesmo período, se nós pegarmos ali crianças com sobrepeso, risco de sobrepeso e obesidade, poderemos notar então que São Paulo lidera com o maior número de registros. E se formos olhar aí o percentual por estado nutricional, o risco de sobrepeso 52%, sobrepeso 26% e obesidade com 21%. A faixa etária com maior número de crianças, né, dentro dessa faixa de sobrepeso e obesidade, apresenta-se aí como um destaque crianças com 1 ano de idade, com 20.719 registros. A próxima pergunta é: quais estados apresentam mais registros de obesidade, sobrepeso e risco de sobrepeso? Bem, essas duas perguntas aqui, elas meio que se complementam. A única diferença é que nesta terceira pergunta aqui, nós vamos abordar toda a série temporal, os 15 anos da base de registro, e aí nós teremos uma ideia então de que Minas Gerais está em primeiro lugar, São Paulo em segundo, Bahia em terceiro, Ceará em quarto e Pernambuco em quinto lugar. Conseguimos enxergar toda a série temporal da base de dados e acompanhar as nuances do volume de registros de cada estado. Nós podemos selecionar aqui cada estado para enxergar melhor essa linha temporal
e entender esse comportamento isoladamente. E aí, por exemplo, selecionando São Paulo, nós temos uma ideia de como o volume de registros cresceu ou decresceu ao passar dos anos. A quarta e última pergunta é: qual faixa etária apresenta maiores índices de obesidade e maiores índices de magreza? Vamos selecionar aqui então todos os estados. E aqui diz obesidade e magreza. Vamos lá. Vamos selecionar um de cada. Obesidade. Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Ceará e Pernambuco. A linha temporal. Aqui a faixa etária de quais idades ali apresentam o maior número de crianças nesse quadro nutricional. Aqui vem o número total de ocorrências registradas em cada estado. E vamos agora verificar a magreza. Muito bem. Aqui registrada a magreza, então, vem Bahia, Minas, Maranhão e Pará. Aí a faixa etária de 0 até 6 anos apresentam um volume de registros mais crítico. E os estados com maior ocorrência, nesse caso a Bahia, ela lidera o volume de registros de crianças nesse quadro nutricional. Bem, este foi apenas um exemplo para demonstrar a funcionalidade do nosso dashboard e as informações, como podemos extrair diversos tipos de informações da nossa base de dados e assim fazer levantamentos, concluir hipóteses ou estudos sobre o comportamento dos estados nutricionais das crianças no Brasil. Muito obrigado pela atenção.